Salve galera, beleza? Pô, essa polêmica aí do pessoal agora querer bater nos jogadores, porque eles foram convidados, os jogadores foram convidados pelo Ronaldo Fenômeno, um mito, né, do futebol que já aposentou, milionário. Então os jogadores da seleção brasileira foram convidados para ir a um restaurante comer a tal da carne folheada a ouro que custa R$ 9.000 a peça, né? Não é o bife, é a peça, né? Enfim. E aí choveu críticas, né? Porque deveriam estar concentrados, que não poderiam estar fazendo zoeira. Ora, 20 anos atrás, os jogadores de futebol pulavam muros porque eles viviam em regime de concentração, pulavam muros para irem puteiros, né? E as pessoas achavam aquilo maravilhoso, porque onde já se viu viver em regime de escravidão, tem que deixar o jogador no momento de folga dele fazer o que quiser. E agora que não existe mais isso, que eles têm o dia de folga deles para fazer o que eles querem, aí chovem as críticas. E aí eu tento entender porque é sempre com o futebol e é sempre com os pretos que chovem as críticas. E em momentos pontuais, né? Nunca em momentos contínuos, né? Nós podemos falar sempre das imperfeições da vida, né? Dos exageros da vida, mas as pessoas escolhem esses momentos para criticar pessoas que não merecem. São santos? Jogadores de futebol são santos? Não, não são santos, mas eu sou. Você é santo? Não, né? Ninguém é santo. Mas vieram da favela, né? Construíram patrimônio às custas do trabalho deles. Não foi com armas na mão, empunhando na cabeça de ninguém, nem matando, nem roubando, né? Fizeram isso honestamente, né? Tiraram as famílias das pobrezas. Maioria absoluta dos jogadores de futebol, sem fazer nenhum tipo de propaganda, eles fazem benemerências com parte do salário deles, né? Alguns constroem, auxiliam em construções de clínicas, de hospitais, né, nas suas cidades. Outros tiram várias famílias do estado de miséria, outros dão casa para funcionários de clube. Tem centenas de histórias. O próprio Neymar tem um instituto. Ah, mas ele desvia dinheiro lá. Não. As pessoas preferem, se ele desvia, a justiça aqui, né, que cobre dele, né? Mas ele faz assistência, projetos sociais com centenas de famílias na Praia Grande, com o instituto dele. E as pessoas preferem criticar. E talvez nem percebam o quanto tem de preconceito e racismo em suas críticas, né? Eu li até de um amigo que eu fiquei assustado. Amigo, não tem problema nenhum, respeito muito a opinião dele, mas eu achei absurda a ideia de que deveria existir um teto no salário do jogador de futebol. 50 mil cruzeiros, R$ 1.000. Uma coisa que eu sempre lutei contra na educação física, porque durante o tempo inteiro eu trabalhei em academias e a hora-aula era padronizada. Então eu trabalhava melhor do que todos os outros funcionários, professores, que davam a mesma modalidade que eu, mas eu tinha que ganhar igual a eles, padronizado. Quer dizer, eu produzia mais, eu gerava mais lucro para a empresa, as minhas aulas estavam sempre cheias, mas eu ganhava sempre igual aos outros, né? Então o jogador é contratado, né? Tem muitos jogadores, muitas histórias aí que a gente sabe de jogadores que são contratados por grandes times e só com venda de camisas de futebol e produtos licenciados, o time paga o primeiro ano do salário do cara no primeiro mês de vendas. Né? Então o business faz com que todo mundo ganhe, mas o cara quer que aquele que gera a receita para todo mundo seja limitado naquilo que ele ganha. É um absurdo a gente chegar em 2022 com esse pensamento ainda. É um absurdo. O mercado se regula pela lei da oferta e da procura. Sempre assim. Ah, mas não deveriam estar ostentando. Rapaz, o que o futebol tem a ver com a miséria do país? O que o futebol dessa turma tem a ver com a miséria do país? Eles ostentarem uma carne de R$ 9.000 que eles estão comendo na folga deles,
É a mesma coisa que você colocar uma comemoração de um gol da seleção ou de outra coisa na sua televisão de 50 polegadas na sua casa, enquanto tem pessoas que não têm o que comer nas ruas. Consegue entender o quão é hipócrita esse pensamento? Consegue entender? O país tem que resolver o problema, não os jogadores de futebol. É muito injusto descarregar nas costas desses moleques o que estão fazendo aí, culpando a eles como se, mas e se perder na segunda-feira? Se perder, perdeu. Não foi por um pedaço de carne numa balada que eles saíram num dia de folga que eles vão perder um jogo de futebol, né? A gente precisa ser um pouquinho mais consciente naquilo que a gente fala, porque a gente forma a opinião das pessoas, né? E quando a gente vê os comentários em algumas postagens, a gente vê que as pessoas se deixam levar por esse tipo de provocação infundada. Deixa um comentário aí o que tu achou. Se inscreve aí no nosso canal se tu puder lá no YouTube ou aqui no Instagram, tá bom? Segue a gente aí que todo dia a gente vai vir com conteúdo novo. Valeu!